declaração: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí por gentileza. 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso de número 2. Como diz o Silas Malafaia, tem palavra que é para o culto e tem palavras que é para depois do culto. Hoje eu estou pregando uma palavra que é para depois do culto. Uma palavra que é para quando esse culto acabar. Diz assim, 2 Coríntios 11, 2: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Versículo 3 novamente: mas receio, eu tenho medo. Medo de quê, Paulo? Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Pai, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Faça conosco, Deus, como aos discípulos no caminho de Emaús. Nosso coração venha arder, ó Pai, pela exposição da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu posso apenas, como homem, anunciar, mas o Senhor pode pegar essa palavra e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Quantos querem nisso, diga amém. Normalmente eu escolho esse texto para falar sobre tentação no sentido da mente, mas veio algo muito forte no meu coração para falarmos essa manhã sobre tentação no sentido geral. E aqui eu queria usar esse receio de Paulo. Paulo está dizendo aos Coríntios: eu zelo por vós com o zelo de Deus, mas eu tenho um medo, eu tenho um receio. Há um medo que passa no meu coração como um pai. Paulo se coloca na condição de um pai, uma paternidade espiritual, né? Paulo vai usar muito isso: eu vos gerei para Cristo, vocês terão muitos mestres, mas poucos pais. Então Paulo está com uma preocupação de um pai de uma moça, né? Imagina aquele tempo, um pai de uma moça que precisa encontrar com o seu esposo virgem para o casamento. Então Paulo está usando essa analogia do casamento de um pai, mas Paulo está expressando uma preocupação, um medo, um receio em relação à igreja, à noiva de Cristo que se reúne aqui em Coríntios. Qual é o medo de Paulo? O medo de Paulo é que, assim como a serpente enganou a Eva, a serpente venha enganar os irmãos
em Corinto. Então há um medo, há um receio, há uma preocupação de Paulo em relação à tentação. Eu queria falar um pouco sobre a tentação. E nesse primeiro momento vamos ver por que Paulo está tendo um pouco de medo. Por que é um receio do pai em que a Eva ou a igreja dê ouvidos à serpente? Há uma preocupação muito grande, nós vamos dizer por quê. Abra a sua Bíblia, vamos ver um pouco sobre a tentação. Como que funciona a questão da tentação? 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 de João, não o Evangelho de João, mas a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 15. Vamos falar um pouco sobre como se dá a tentação, depois como a gente nos proteger para que não caiamos em tentação. 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós vamos perceber, e nós vamos ler alguns outros textos, que o diabo vai tentar a gente. Ele vai nos tentar nesses três aspectos. Basicamente, a tentação inimiga, ela engloba esses três aspectos. Primeiro aspecto, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos ou soberba da vida. Corre lá, Gênesis no capítulo 3, eu sei que você conhece, mas vale a pena a gente abrir. Gênesis no capítulo 3, versículo de número 3, do versículo 2. Aliás, pega o versículo primeiro. Eu estou tentando economizar tempo, mas tem momento que não dá. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Olha a primeira pergunta. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6, aí no verso 6, lembra lá de João, 1 João 2,15, 2,16, olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha só, o diabo está tentando ela. O diabo está fazendo pergunta: será que Deus falou isso mesmo? Será que é essa palavra mesmo que Deus tem a seu respeito? Então o diabo está tentando plantar incredulidade. Perceba o jogo do inimigo. Será que Deus disse isso mesmo? Aí a convicção de Eva: não, foi isso que Deus falou, podemos comer todas as árvores, mas dessa não, porque nós vamos morrer. Não, é bem certo que vocês não morrerão, vai acontecer com vocês outra coisa. Aí, vendo a mulher, observe que há algo externo, entenda bem isso aqui, há algo externo que está sendo usado, um jogo de incredulidade, um convencimento que vem externo. Mas quando ela olha o fruto, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, a árvore era o quê? Boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Se você pegar Mateus capítulo 4, versículo 1,
e você for seguir a tentação de Jesus, o inimigo tentando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai encontrar na tentação de Jesus esses três aspectos. O inimigo vai tentar com a concupiscência dos olhos, com a soberba da vida e com a concupiscência da carne. O inimigo vai tentar Jesus, ou vai ali lançar situações que vão envolver a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então a tentação, ela é perigosa. Abra aí Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. A tentação, ela é perigosa. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14, que é um princípio, um segundo princípio que nós precisamos aprender sobre a tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então não confunda provação com tentação. A provação é de fora para dentro, a tentação é de dentro para fora. Aqui Tiago está explicando para nós que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nós já aprendemos, irmãos, nós já falamos aqui por diversas vezes, que o homem, se você pegar Romanos, no capítulo de número 5, a partir do versículo 17, você vai perceber que o homem nasceu com uma inclinação para o mal. Nós falamos muito isso aqui. Essa inclinação de mal, os teólogos chamam de natureza adâmica. Nós herdamos a natureza dos nossos primeiros pais, segundo o pecado. O salmista Davi, quando ele pecou com Betseba, no salmo de reconciliação, o salmo 51, o salmista orou: Senhor, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu já nasci debaixo do pecado. Davi conhecia o coração de Deus, ele sabia por onde conversar com Deus. Mas a ideia é, nós carregamos o que nós chamamos de uma inclinação para o mal, uma inclinação para o que é errado, uma inclinação para o que não é de Deus. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 2, corre lá. Efésios capítulo 2, versículo de número 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Alguém está andando outrora. Por que ele está falando outrora? Ele está falando de aspectos de alguém que não caminhava com Cristo, um aspecto de alguém que é do mundo. Nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui Paulo destaca os nossos três inimigos da obra de Deus, ou das coisas de Deus. Por que não dizer os três inimigos do cristão? O sistema do mundo, um sistema caído do mundo. O próprio inimigo, o Satanás, o príncipe da potestade do ar. Lembra que Paulo disse aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais. Então ele vai falar do sistema do mundo, um sistema caído que é contrário ao sistema de Deus. É por isso que alguém diz que nós andamos na contramão do mundo, do sistema do mundo. Um segundo inimigo, o próprio inimigo mesmo, propriamente dito, Satanás e seus demônios.
E há um terceiro inimigo, que é a nossa inclinação, ou a inclinação da nossa carne. Então, quando nós falamos de tentação, esses aspectos estão reunidos. Há um sistema maligno, há um sistema caído, há uma cultura demoníaca que é pregada aos plenos pulmões. E como diz o apóstolo Paulo, nós não fomos arrancados do mundo no momento da conversão. Então nós estamos, como a Bíblia fala, como ali cordeiros no meio de lobos, como filhos de Deus, num sistema demoníaco. Tem o inimigo das nossas almas, que o Apocalipse vai chamar de o sedutor dos irmãos. E nós temos a nossa carne, a nossa natureza, que ela é inclinada ao mal. Então nós temos a tentação. Último texto para nós começarmos a falar aqui sobre outro assunto, sobre outros aspectos. Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. Você conhece também um texto, mas eu gostaria de ler. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse é um alerta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vigiai e orai. O espírito está pronto. Dentro de você tem um espírito recriado, nascido de novo. Mas a carne é fraca. Fraca em qual sentido? No sentido de há uma possibilidade de ceder à tentação. Por isso, vigiai e orai. Aspecto espiritual, aspecto físico. Vigiai, orai. Orai e vigiai. Vigiai, orai. Orai e vigiai. Então perceba por que Paulo está com medo. Paulo está com medo porque ele conhece o inimigo. E numa guerra, irmãos, a pior coisa que nós podemos fazer numa guerra é ir lutar contra alguém que nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Paulo conhecia o inimigo da alma. Então por isso ele tinha medo. Por isso ele tinha receio. Paulo entendia o sistema do mundo. Paulo entendia a questão da cultura do mundo. E Paulo também entendia muito bem, e ele talvez seja o que mais escreveu sobre isso, sobre a nossa natureza caída. Talvez por isso ele tinha medo. Talvez por isso ele pregou tanto sobre a tentação. Talvez por isso Paulo explicou muito bem sobre a tentação, e ela é perigosa. Agora a pergunta é, e aqui eu começo a mudar um pouco de tópico: como nós podemos fazer para nos livrarmos da tentação? Ou melhor, livrarmos de cair na tentação, ou cair em tentação. Como que eu posso fazer isso? Pastor, ok, pastor, já entendi, é perigoso esse negócio. Esse negócio de carne, esse negócio de demônio, esse negócio de mundo. Nós como filhos de Deus, tentando viver o certo, pastor, eu já entendi. Agora como eu faço para não cair na tentação? Tem algumas coisas que eu coloquei aqui, tem mais, mas eu destaquei algumas. A primeira delas, fugir. Fala comigo assim, fugir. Não, mas fala como quem está entendendo, fala fugir. Nós precisamos fugir. Eu já repeti isso aqui, eu já falei, estou repetindo, olha só. Quando a Bíblia fala de demônio, fala para resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4. Quando o assunto é tentação, não manda resistir, manda fugir. Então Deus não está dizendo assim, resista o pecado. Ele está falando, fuja do pecado. Nós precisamos
fugir. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18. A palavra é fugir ou fujam da imoralidade ou do pecado. Qualquer outro pecado que é cometido é fora do corpo, mas quem peca contra o pecado da imoralidade, peca contra o próprio corpo. Então o Paulo, ele está ensinando algo à igreja de Coríntios. Ele está dizendo assim: fuja, 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 fuja do pecado. O pecado é fugir. Abra aí Mateus capítulo 5, versículo 29. Agora vamos ver o que o próprio Jesus tem para dizer sobre isso. E esse assunto da fuga, irmãos, talvez seja uma chave, não só para não cair em tentação, mas até para a libertação de muitas pessoas. Libertação de pessoas que carregam os chamados pecados de estimação. Aqueles pecados que a pessoa carrega depois de crente por muito tempo e ela tem dificuldade de sair, de libertar. Talvez essa seja a grande chave para a tua vida e para a minha vida. Mateus capítulo 5, versículo de número 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É claro que não é literal isso aqui. É claro que Deus não está pedindo, Jesus não está pedindo para você pegar o seu olho e furá-lo literalmente. Ele não está mandando você mutilar o teu corpo, cortar o teu braço literalmente. A pergunta é: o que Jesus quis ensinar para nós quando Ele pediu isso? Qual o ensinamento por detrás de furar os olhos ou até mesmo cortar o braço? Qual que é o ensinamento por trás de, se o teu olho te faz pecar, fura o olho? Se o teu braço te faz pecar, corta o teu braço. Primeiro ensinamento: seja radical contra o pecado. Não brinque com o pecado. Quando é para defender a sua integridade com Deus, vá até as últimas consequências. Agora, talvez o ponto central, e essa é uma chave para nós, é: arranque de diante dos teus olhos aquilo que te faz pecar. Arranque do teu braço aquilo que te faz tropeçar. Uma vez um jovem chegou para o pastor, não foi para mim, foi para um outro pastor, e eu tinha acesso a esse pastor e ele ensinou para nós. E o jovem chegou nesse pastor com um problema de pecar. Na época ainda era o computador, não era o smartphone, ainda era o computador. E a fraqueza desse jovem era o computador. Era o que se via no computador. E para quem sabe ler, um pingo é letra, como diz. A fraqueza daquele moço era o computador. Era o que se passava no computador. Era os olhos era o que ele via no computador. Então ele chegou e falou: pastor, eu estou tendo uma dificuldade. E nós vamos ver um dos tópicos. Ele fez certo, tem que procurar o pastor. Nós vamos ver um dos tópicos isso. E o pastor aconselhou ele, um conselho muito gentil. Falou assim: quebra o teu computador. Quebra fora, joga fora. Joga fora o teu computador. Você precisa dele para quê? Você trabalha com ele? Não. Você precisa dele para quê? Aí eu fico navegando na internet. Quebra ele. Se o teu problema é o computador, quebra.
Joga fora. Ou então você no mínimo vai lá e pega os aplicativos, na época não sei como, não era aplicativo, esqueci o nome aqui, vai lá no site, nas coisas lá e cancela. Se o problema de alguém é o celular, e eu sei que é o problema de muita gente, você pode não ter um celular, você pode ter um celular daqueles antiguinhos, sabe, que só liga e atende, mal um SMS. Você pode ter um daquele. Pastor, você está sendo radical demais. Então você pode viver sem o Google. Você pode excluir o Google. Você pode excluir o YouTube do seu celular. Você pode excluir, sim ou não? Isso é cortar um olho. Isso é furar um olho. Isso é furar um olho. Isso é cortar um braço. Dói. Viver sem algum tipo de tecnologia, por exemplo, um Google, um YouTube, é doído. É doído. No mundo de hoje é doído. Dói. Vai fazer falta, sim, vai fazer falta. Mas se for a única forma de nós nos mantermos retos diante de Deus, fura esse olho, arranca esse braço. Vocês estão comigo, irmão? Sim ou não? Do que a gente fala assim, Deus me perdoa, aí o problema é o nosso celular, me perdoa, aí cai de novo, Deus me perdoa, aí cai de novo, me perdoa, aí cai de novo, me perdoa, 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 cai de novo. Uma hora joga esse negócio na parede, corta o olho, corta o braço, fura o olho, porque Jesus ensinou fugir. E por que nós temos que fugir de alguma coisa? Quando aquela coisa, põe amor no que eu estou dizendo aqui, e contextualiza no que eu estou pregando. Quando aquela coisa, aparentemente, pelo menos, é mais forte do que nós. Amém? Então eu preciso fugir. Peraí, eu já encarei isso uma vez, eu perdi. Eu já encarei a segunda, eu perdi. Eu já encarei a terceira, eu perdi. Eu já encarei a quarta e eu perdi. O que eu faço, Jesus? O que eu faço? Eu tenho que cortar o braço. Antigamente a gente aconselhava, para não ser tão radical, a gente aconselhava assim: filho, pega o seu computador e bota na sala, onde tua mãe passa toda hora, né? Da cozinha para a sala para a cozinha, bota ele lá. Hoje não tem como fazer isso mais, hoje é o celular. E glória a Deus pelo celular, glória a Deus pelo smartphone, glória a Deus que você paga as suas contas, tem tanto aplicativo do seu banco, glória a Deus por isso. Estou dando exemplo de um celular, que é mais fácil falar aqui. Mas de repente você fala: não, pastor, meu problema não tem nada a ver com o negócio de celular. Meu problema eu sei qual é. E eu enfrento, eu caio. Pastor, a partir de hoje eu vou cortar o braço, eu vou furar o meu olho, eu vou ser radical contra o pecado. Vocês estão comigo? José, lembra do José? O José, a mulher do Potifar está tentando o José. Como diz o Cláudio Duarte, era uma mulher muito bonita. Ou pelo menos deveria ser, né? Para a história, um homem de posse naquela época. A mulher do Potifar, estavam os dois lá. José e ela. Então ela começou a tentar o José. Imagina na cena, os dois. E escuta isso aqui. Não, grava essa frase. Não dá ao diabo um ambiente propício à sua queda. Grava isso aqui, eu estou falando sobre tentação. Nunca dá ao diabo um ambiente propício à sua queda. Grava isso aqui. Nunca entregue ao diabo um ambiente propício à sua queda. Exemplo, pastor: um homem e uma mulher que não são parentes, ficar muito tempo sozinho, com muita intimidade, é um ambiente propício para a queda. Ou eu estou falando bobagem aqui? Eu já vi grandes pessoas de Deus caírem por causa de uma palavra muito simples, não tem nada a ver, pastor.
Tem nada a ver. É uma carona hoje, é uma carona amanhã, é só uma carona. Vai ficar no meu carro só meia hora, só nós dois, só um pouquinho. É um dia, é 2 dias, é 3 dias, gerou intimidade. O sorrisinho já é um pouco mais aberto, gerou intimidade. Ou estou falando bobagem aqui hoje? Agora, ficar sozinho é um campo, não estou dizendo que vai acontecer, mas é um campo que nós não deveríamos entregar para o nosso inimigo. Amém? Mas o José era um escravo, ele não tinha escolha, estava lá. Aí a mulher começou a seduzir o José. Eu fico pensando, se fosse alguns de nós, ia ficar assim: ô mulher do Potifar, eu sou crente, sabe? Eu sou cheio de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo, alto lá. Não, você está falando com José, está falando com aquele que tem promessa de Deus. Eu vou sentar em lugares altos. E a mulher tentando o cara, só os dois. Os irmãos conhecem o texto que José fez, ele correu de tal forma que a mulher segurou a capa ficou para trás. Porque o José, ele fugiu. Porque o ensinamento bíblico é: fuja do pecado. O salmista, no Salmo 124, verso 7, diz: a minha alma saltou como um pássaro do laço do passarinheiro. A minha alma saltou como um pássaro do laço do passarinheiro. Agora, a segunda coisa, confessar. A primeira, fugir. A segunda, confessar. Fala assim, confessar. Tiago 5,16. Corre lá. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos... Confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, se a primeira coisa é fugir, a segunda coisa é confessar. Eu não estou ensinando que algum irmão possa perdoar pecado. Quem pode perdoar pecado é só Deus. Agora, quando nós confessamos algo, nós trazemos luz para aquilo que era trevas. Se você está num nível muito alto de tentação, grava isso aqui, pelo amor de Deus. Se você está num nível alto, está sendo tentado, e só você e Deus sabe que você está prestes a cair, pelo amor de Deus, da sua família, do seu ministério, procura um irmão maduro. Não precisa ser um pastor, se puder ser, glória a Deus, mas não tem que ser pastor. Procura uma pessoa madura. Por que madura? Porque se for menino, vai soltar aí o seu problema. Procura alguém maduro, um discipulador, alguém maduro na fé, para você sentar e conversar e abrir o teu coração. Eu lembro que um dia, ainda quando transmitimos, estávamos falando aqui para os homens nobres aqui na igreja, na época da pandemia. Só a equipe aqui, nós ministrando aos homens nobres. Um dos tópicos que nós entramos para homens, né? Foi esse tópico de confessar uns aos outros. Um irmão lá de Minas estava acompanhando aqui, não posso dar nome, nunca daria o nome. Um irmão lá de Minas me ligou e falou assim: Nilson, pode falar comigo? Eu falei: posso. Ele falou assim: cara, eu estou prestes a cair no meu trabalho. Estou prestes a cair. E eu conhecia mulher, esposa e filhos. Eu estou quase caindo. Já me declarei que estou apaixonado pela moça. Cara casado. Ele é um grau muito acima dela na questão da empresa. Ele tem toda uma questão que nós chamamos de a unção do rei, né? Aqueles caras que têm poder. Mas não era isso não. Mas ela estava aquela situação. Ele me ligou. A gente orou junto. Ele confessou comigo ali. E para a glória de Deus, ele tinha poder de pedir transferência de unidade. Ele saiu da unidade. Ele pediu transferência, mudou de unidade. Ele cortou o braço e fugiu e confessou. Grava essa frase, eu aprendi com o pastor Eiberube. É mais ou menos assim: quem confessa tentação
não confessa o pecado. Quem confessa a fraqueza não confessa o fracasso. Quem confessa a tentação, ele me confessou uma tentação. Ele me confessou uma tentação. Seria pior ele me ligar e falar assim: pastor, pelo amor de Deus, pastor, uma tragédia, acabou a minha família. Mas ele me confessou, e isso é nobre. Ele falou assim: pastor, eu estou quase, eu preciso de ajuda. Eu vi a sua pregação, eu preciso de ajuda, me ajuda. E nós oramos junto, conversamos ali, eu discipulei ele, e para a glória de Deus, esses dias me ligou. Eu falei: e aí, cara? Estou bem, glória a Deus por isso. Então nós não temos que ficar confessando o pecado. Nós não temos que deixar cair para procurar alguém e falar assim: cara, aconteceu uma tragédia na minha vida. Nós podemos antecipar e falar: irmão, me ajuda porque eu estou fraco, me ajuda porque eu estou quase caindo, me ajuda porque eu estou sendo seduzido, me ajuda. Irmãos, uma coisa que atrapalha muito nós evangélicos é termos que manter uma pose de santidade que não existe. Uma coisa que fere muito a gente é a gente não poder chegar para alguém e falar assim: cara, ore comigo porque eu estou fraco. Porque nós temos que manter a pose de super-homem e mulher de Deus. O que o irmão vai pensar de mim se eu falar com ele que eu estou olhando para uma situação? Irmãos, o irmão não tem que pensar nada, ele tem que orar com você. A cura não é no que o irmão fala, a cura é no que você fala para ele. Vocês estão comigo? Confessar. Um terceiro ponto aqui, deixa eu ver se meu tempo deixa. Quem me dá um minuto aí, irmãos? Terminar, só um minuto. 1, 2, 3, 4, 5, acaba. 5. Pediu que me dê mais um de garantia ali. A gente vai acabar. Orar. Fala assim: orar. Ah, pastor, mas eu já oro todo dia. Glória a Deus. Mas eu estou falando orar específico. Mateus capítulo 6, versículo 13. Oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Fala comigo assim: orar específico. Fala: orar específico. Seis 13, a oração do Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixes cair em... Não nos deixes cair em tentação. Há quem diga que a oração do Pai Nosso é um esboço de oração, e que nós deveríamos orar os tópicos da oração do Pai Nosso diariamente. Ou seja, nós constantemente precisamos orar especificamente: Senhor, me livra da tentação. Por que eu devo orar? Porque eu não sei o que eu vou ser tentado. Quem sabe é Deus. Uma vez, olha como é que eu fui tentado. Já contei isso aqui para os irmãos. Olha como eu fui tentado. Eu estava numa reunião de 12 horas de oração na igreja. 12 horas, isso foi em Minas. 12 horas, imagina, 12 horas orando ali com a equipe. Chegou dois homens, bem vestidos, me chamou no fundo da igreja. Eu fui com todo carinho, puxei cadeira, deixei minha equipe lá orando sozinho. Fui lá dar atenção. No meio tinha um outro cidadão que era de uma igreja. E eles chegaram lá só para me tentar. A única coisa que eles fizeram foi me tentar. Foram lá para tentar a minha integridade moral. A minha integridade na questão de dinheiro. Foi lá me tentar, me oferecer coisa por causa de política. Me oferecer valor para poder apoiar candidatos. Porque às vezes a tentação chega onde a gente menos espera. Então a gente nem sabe onde vai ser tentado, mas nós estamos orando: Senhor, me livra da tentação. Se você já sabe onde é o teu risco, coloca isso lá. Põe a tua vida em oração. Se você não sabe, comece a orar: Deus, me guarda, me livra. Como diz a música do Thales Roberto: eu não confio em mim.
Quantos aqui sabem que a nossa fé é andar num campo minado? Como é que se anda num campo minado? Olha alguns de nós no campo minado. Aqui, ó. Agora, olha alguém andando no campo minado, ó. O campo é minado. O campo é minado. Eu lembro uma frase do meu pastor Mendes. Ele falou para mim assim: eu novo como obreiro. Ele falou assim: Nilson, onde eu colocar o pé, tu coloca o seu. É uma segunda forma. Porque se o Pinduca vem na frente e colocou o pé ali, Pinduca, eu posso pôr, porque ali não explode. Não podemos ser negligentes, displicentes, relaxados. O campo é minado. Fique em pé, não vou falar dos outros tópicos, não. Fique em pé. Depois outro dia a gente prega sobre isso. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Ontem eu estava conversando com o Márcio aqui da igreja. E a gente estava numa festa, eu estava contando para ele. Eu trabalhava em uma empresa e eu sempre, aos finais de semana, trabalhava como garçom, como barman, em festa, fazer um extra. E nesse meio tempo eu me converti. Estava contando isso para o Márcio ontem. Eu falei assim: Márcio, eu pedi para sair, nunca mais fui trabalhar de garçom para fazer um extra. E eu comecei a recordar que o motivo pelo qual eu pedi para sair, nunca mais voltei, é porque foi a única forma que eu encontrei de ficar longe de bebida alcoólica, de ficar longe do ambiente que eu não podia ficar. É difícil para todo mundo, irmãos. Talvez não é o seu caso. Talvez você nunca tenha problema com bebida, com ambiente de festa. Mas esse era o meu problema. Esse era o meu braço a ser cortado. Eu ganhava mais dinheiro aos finais de semana do que na minha empresa que eu trabalhava. Mas aquele ambiente não fazia bem para a minha fé. Eu precisei cortar o meu braço. E eu vim cortando ao longo da minha caminhada cristã, cortando o braço, furando o olho. Agora, eu não sei qual braço você tem que cortar, se é o esquerdo, se é o direito, ou se você tem que furar o seu olho.
Mas se você tem que cortar o teu braço, por favor, corte ele. Corte hoje. Corte hoje. Se de repente você está em casa, você é um homem, uma mulher, está sendo tentado na sua sexualidade, corte o relacionamento com essa pessoa hoje. Exclua o número do seu celular. Troque o seu telefone. Procura gente, sei lá. Não permita que o diabo te derrube. Amém? Corte o teu braço. Fure o teu olho. Porque é melhor chegar no céu faltando um braço ou faltando um olho do que ser lançado no inferno. É melhor chegar no céu sem rede social. É melhor chegar no céu sem Instagram, sem Facebook. É melhor chegar no céu, irmãos, do que no inferno. Pai, o Senhor sabe que essa não é uma palavra legalista. O Senhor sabe que há muita graça nas minhas palavras. O Senhor sabe que eu sou um pregador da graça e não do legalismo. Mas essa é a forma que o Senhor fez para nós, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar. O Senhor sabe que essa pregação não tem uma gota de julgamento contra a tua igreja, contra a tua noiva. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu vim pregar para mim. O Senhor sabe que eu nunca me coloquei numa posição de superioridade ou de alguém que está acima de qualquer queda. Proteja a gente, Senhor. Nos livra do nosso passado, nos livra, Senhor, daquilo que o diabo está armando no futuro. Guarda a gente, guarda a nossa vida, guarda a nossa fé, guarda a nossa família. Nos livra das tentações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita que a tentação dê à luz o pecado. Porque se ela dá à luz o pecado te mata. Que a graça do Senhor Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida. Vá em paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.